Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito. Olá, querido casal da equipe de Nossa Senhora. Hoje vamos falar no tema da oração. É o 5º vídeo de uma série de reflexões que estamos falando para nos alimentar, nos fortalecer, nos motivar. Certamente não estou lhe trazendo nenhuma novidade, apenas dando a você a oportunidade de renovar no seu coração os ânimos. Para quê? Para viver aquilo que já está na sua cabeça, que é aquilo que precisa passar para o seu coração. O 5º capítulo fala sobre a oração, a exigência da santidade. E poderíamos dizer que, mais do que exigência, é uma necessidade para a santidade. Quais são os objetivos dessa nossa reflexão? Primeiro, compreender que não existe um caminho de santidade sem uma intimidade com Deus, sem um diálogo com Deus, sem uma conversa com Deus. Afinal de contas, uma boa amizade é aquela que se constrói com diálogos, com conversas, com reflexões. E aí está. O que é a oração? A oração é esse elevar-se para Deus, é esse alimentar-se de Deus, é esse escutar Deus, mas é também falar com Deus. O segundo ponto é reconhecer que na oração e com a oração, nós aprendemos a servir o outro, a caminhar na fé e a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós vamos observar que Deus cuidou de nós. Deus nos deu a vida. Deus cuida de nós. Nós precisamos cuidar dos outros. Marido, cuide bem da sua esposa. Esposa, cuide bem do seu esposo. Isso também é forma de oração. É cuidar de agradar a Deus na sua esposa ou no seu esposo. Um outro ponto que vamos refletir é comprometer-se com a vida de oração pessoal, com a vida de oração conjugal e a vida de oração familiar. Veja que há um crescendo na perspectiva de experiência oracional. Eu preciso me encontrar bem com Deus. Para quê? Para que como família, como casal, eu me encontre com Deus também. O Papa Francisco ele coloca, que a oração constante como um requisito essencial para a santidade. Ele mesmo afirma lá no documento que ele fala sobre a santidade nos dias de hoje, ele vai dizer: eu não acredito na santidade sem oração. Embora não se trate necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos. Mas, fala o Papa, o santo é uma pessoa com espírito orante, que tem necessidade de se comunicar com Deus. Isso é muito óbvio. Quando você tem um amigo, você quer falar com ele. Quando você tem uma amiga, você quer conversar com ela. Tudo que lhe acontece, você olha, me aconteceu isso, de bom, de ruim. O melhor amigo do cristão não é o marido, não é a mulher, é o próprio Deus. Por isso a oração pessoal, ela é a base da oração conjugal e a base da oração familiar e a base da oração comunitária. À medida que a santidade é dada pela estrutura que a igreja nos oferece na nossa oração diária, isso tudo está presente na pessoa de Jesus, se fundamenta na pessoa de Jesus. E é na medida que eu me apoio em Deus, me apoio na graça, me apoio na palavra, me apoio nos sacramentos, é que eu vou recebendo, fortalecendo em mim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E assim, com a presença do Espírito Santo, eu vou me modelando vagarosamente com Jesus. Quando Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, Paulo está querendo exatamente dizer para mim e para você que a nossa forma não é o mundo. A nossa forma é Deus. Para quê? Para que tenhamos a forma
de Deus. Ser confiantes em Jesus é também um fruto da oração. Mas ao mesmo tempo é a minha confiança em Jesus que me leva à oração. Por isso a oração é um encontro com o amado da nossa alma. É uma relação de amor. É uma relação de intimidade com o Senhor que vem. Vejamos bem, os apóstolos, eles sempre viam Jesus rezando constantemente. Jesus rezava na madrugada, ele se afastava para rezar. E olha que ali nós estamos diante de um homem que é Deus. E sente necessidade de estar em intimidade com o Pai. Jesus nunca se recusou a rezar. Ele estava sempre em intimidade com o Pai. E ele veio exatamente aí para nos introduzir nessa relação amorosa com o Pai. E com um Pai que é amor. E é assim que Jesus se torna o mestre da oração para os discípulos. Ou seja, para mim e para você, para a sua família, para vocês dois, enquanto casal. Também nós devemos dizer sempre, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos, Senhor, a ter um espírito orante, a colocar a nossa vida na presença do Senhor. Quando o Papa Francisco diz que não podemos rezar como os pagãos, e qual é a diferença entre a oração do pagão e a oração do cristão? Na oração do pagão, o pagão busca Deus para obrigar Deus a fazer o que interessa a ele. O cristão não. O cristão ele vai orar para aprender a fazer a vontade do Pai. Veja que isso é profundamente diferente. E tem muito cristão que reza como pagão. Reza só para dizer a Deus o que Deus tem que fazer para ele. A oração do cristão é se capacitar para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é muito mais ampla do que a nossa. Nós pensamos a partir do tempo, a partir do espaço. Deus vê a nossa vida desde a eternidade até a eternidade, desde quando Ele nos criou. Veja bem, quando Jesus reza, Ele reza para entrar em intimidade mais profunda com o Pai. E Ele dirige a Deus como um filho e também nos ensina que nós devemos nos unir ao Pai como filhos. Veja que a forma de rezar são várias. Nós podemos fazer a nossa prece silenciosa, podemos fazer em voz alta. Ah, padre, mas eu não gosto de rezar o Pai Nosso ou o texto porque é repetitivo. Ué, você não gosta? Respirar não é repetitivo, não? Almoçar todo dia não é repetitivo, não? A repetição faz parte da vida para aprofundar aquilo que nós repetimos. Quando nós rezamos o Pai Nosso, no fundo, nós estamos nos submetendo ao olhar de Deus. Recordar do amor de Deus como Pai. Recordar a decisão de Deus de nos fazer filhos, irmãos uns dos outros. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós pedimos a Deus que o pão de cada dia não faça bem só a nós, só ao estômago, mas que faça bem também à alma. Por isso que quando rezamos o pão nosso de cada dia, nós estamos nos referindo à Eucaristia e ao alimento necessário para o corpo. Que Deus nos dê essa graça. Que cada dia possamos construir esse sentido da oração, essa oração que nos leva a ter intimidade com Deus. Que o trabalho não seja apenas uma atividade econômica, obrigatória, pesada, mas que seja assim, um ato de amor, um ato de bondade, um ato de entrega a Deus, um coração de Deus, a vida de Deus. Deus é o Senhor, Deus é o grande Pai nosso, né? Jesus não nos transmite fórmulas, Jesus introduz-nos numa dimensão existencial, numa dimensão prática da vida, nos dá acesso a uma experiência filial. Jesus não nos dá um saber racionalista, nos dá um saber do coração. Dá-nos um sabor de Deus, um saborear. E aí é importante que eu e você aprendamos cada dia
a fazer da nossa oração um encontro íntimo com Deus. Para quê? Para Deus mudar em mim o que não agrada a Ele. Para Deus modificar em mim o que eu não dou conta de modificar. Para Deus me revelar quem sou eu de verdade. Nas minhas fraquezas, nas minhas misérias, para me apoiar na força de Deus, no ânimo de Deus, na alegria de Deus, de um Deus que olha para você e não se cansa de dizer: eu amo você. E é esse amor de Deus que deve motivar-nos à oração. O texto dessa reflexão de hoje é Mateus 6, de 5 a 13, onde Jesus ensina-nos a rezar o Pai Nosso. Guarde sempre. O Pai Nosso, ele tem 7 pedidos. Os 3 primeiros pedidos é o pedido da fé, da esperança e da caridade. Quando eu reconheço: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí está a fé. É para nos santificar. E depois falamos: venha a nós o vosso reino. Aí está o pedido da esperança. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Aí está o amor. O pedido do amor. O amor que gera em nós a santificação. Peça a Deus no seu coração que quando você rezar o Pai Nosso, tome essa decisão de abrir seu coração para crescer na fé, crescer na esperança, crescer no amor. Depois vimos os 4 últimos pedidos que estão em relação aos irmãos. O pão nosso de cada dia é para nós e para os outros. Que Deus nos dê essa graça de nos alimentar de Deus. Todos nós sabemos, da necessidade da oração. Todos nós precisamos de fazer essa experiência profunda da misericórdia de Deus. E Jesus nos dá o exemplo, nos tira, vamos dizer assim, das nossas manias e nos coloca na intimidade com Deus. Jesus bem lembra aos discípulos: pedem que o Senhor vos ensine a rezar. Peça ao Senhor: Senhor, nos ensine a ter atitude de homens e mulheres orantes. Por isso podemos chamar todos os dias de Deus de papai, de abá, paizinho. Essa oração, ela sempre tem a dimensão da cruz. A oração nos leva ao Pai e nos leva aos irmãos. Nos faz encontrar com o Pai e nos faz relacionar-nos com os irmãos. E é esse Deus, que não é só meu, é nosso Pai. É o Pai de todos. É o Pai que se revelou em Jesus. É o Pai de pobres e ricos, de estudados ou não. E assim nós encontramos o significado de ser filhos de Deus. Quando falamos: seja feita a vossa vontade, essa é a razão da oração. Nos capacitar para fazer a vontade do Pai, nos fazer fortes na luta contra o pecado. Quando nós pedimos: perdoai as nossas ofensas, para que nós mantenhamos a fraternidade entre os irmãos. Que Deus nos abençoe, nos livre das tentações, nos livre do mal, não nos deixe cair. É melhor dizendo, Ele não pede para nos livrar das tentações, Ele pede para não nos deixar cair nas tentações e livrar-nos do mal. O mal é o nosso maior inimigo. Que Deus nos conceda essa graça de cada vez mais ter a coragem de, na oração, nos fortalecer de Deus, nos capacitar de Deus. E guarde isso no seu coração. É pela oração que nos alimentamos de Deus. É na oração que nos fortalecemos em Deus, em nível pessoal, conjugal e familiar. Para quê? Para sermos igreja. Igreja é a família de Deus. Lembre sempre que o santo é uma pessoa com um espírito orante, que tem necessidade de estar na presença de Deus. É alguém que não suporta asfixiar-se nesse mundo materialista. É a pessoa que entra na santidade para santificar o mundo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a graça de crescer na fé. Que Santa Teresa d'Ávila vai nos lembrar, Nós precisamos dedicar a Deus, na solidão com Ele. E quando ela diz: a oração é uma relação íntima de amizade.
permanecendo muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Que Deus seja a nossa força e nos ensine a rezar. Aqui eu te dou um testemunho. Rezar não é fácil, mas é algo que enriquece a alma, enriquece do Espírito Santo, enriquece da proteção de Deus. Neste silêncio que você é convidado a estar na presença do Espírito Santo, a caminhar na santidade, a deixar-se guiar pelo Deus que santifica, que renova em nós e nos faz caminhar para Deus, com Deus e pela força de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos dê essa graça de melhorar a nossa oração, no sentido de ter mais atenção a cada palavra que falamos, ter atenção a cada sentido da palavra que falamos, mas mais ainda, a ter atenção com a presença de Deus e na presença de Deus que vem ao nosso encontro todas as vezes que nos colocamos em oração. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus seja a nossa força na oração e no amor ao próximo. Ele não tardará. Declare com todo o coração: que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade